eu queria comentar a parte dos dados, né, José, que é muito interessante. A transparência, ela funciona em qualquer direção, sem dúvida alguma. Só que, por exemplo, a criminalidade, o marginal, ele já é um especialista em coleta de dados antes da tecnologia. Ele fica à espreita, observando, coletando qual é a marca do seu celular, verifica ele sabe se um relógio é original ou não. Então ele é um especialista nessa coleta. Então sempre que houver alguma informação, ele vai tentar se beneficiar disso. Mas por outro lado, a tecnologia, esse compartilhar do dado, existem recursos, técnicas, discussões para falar isso. Acho que o Alessandro colocou uma questão em que o que é um dado que é quente, né? Que é um dado que necessariamente tem que ser sigiloso durante um período. Uma operação policial, eles estão saindo agora, não dá para eu entrar lá e acompanhar online onde está o carro da polícia. Vai virar esquina, né? Não faz sentido esse tipo de informação ficar online. Mas um tanto de outros dados, né? Um tanto de outros dados poderiam ser compartilhados e fomentar essa participação da sociedade. Por exemplo, o Alessandro acabou de falar quanto foi investido no meu bairro em segurança pública. Se esse número chega, que é um número impessoal, as pessoas podem começar a assustar, que ou é um zero, e aí se assusta, ou é uma quantidade que não sei como continua acontecendo alguma coisa com um valor tão expressivo desse aqui. Talvez uma das coisas que chame a atenção no que a gente tem visto aí da Operação Lava Jato são as cifras, né? Porque as pessoas se assustam. Então são bilhões desviados, né? Malas com dinheiro e as pessoas sabem o valor. Se a gente tiver dados como esse, o processo já começa a mudar. Quanto foi gasto na patrulha da noite passada aqui no bairro? Então você não precisa botar o trajetória da viatura, mas fala assim, olha, rodaram 20 quilômetros e saiu a esse custo, por exemplo. Se a população começa a ter noção, ela pode usar outras ferramentas, por exemplo, de gestão. Esse tipo de número alerta um conjunto de pessoas especialistas em logística, em gestão, que poderiam agir pressionando, por exemplo, o governo, que aquilo não faz sentido algum, aquele gasto, né? E por outro lado, esse número também criaria, essa pressão é incômoda, como o Sandro falou, que é a questão do voto, né? Descobrir que você não investiu nada naquele bairro onde você teve uma boa votação, é extremamente comprometedor. Mas nós precisamos disso. A população se dispõe a dar o dado, né? Então a gente tem que ter essa pressão. E existe uma grande, sempre a preocupação de cuidar do indivíduo, mas isso é viável quando você compartilha dados, né? Então acho que a gente tem que realmente provocar essas possibilidades, essas questões de inovação, estimular a participação. Porque se por um lado a gente tem Dubai, que parece que o dinheiro não tem fim, por outro lado aqui a gente tem restrições significativas, mas a capacidade inventiva pode superar essas questões. Eu acho que isso é o rico dessa inteligência coletiva, né? O que a gente pode fazer com essas informações? Às vezes eu não tenho uma ideia, mas outro que está aqui, na hora que vê esse dado, ele fala, eu consigo fazer algo, né? Então, esse é o papel, eu acho, dessa transparência com responsabilidade, né? Mas hoje em dia o que acontece é que o cidadão está todo exposto e o governo não tem nenhum tipo de exposição. Então, já para começar, qualquer coisa que for feita, o cidadão já está à frente, né? Então vale a pena a gente pensar nessa perspectiva.